Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, nosso convidado é Renan Quinalha, escritor, advogado e professor de Direito da Unifesp, onde também coordena o núcleo Transunifesp. Dentre outros livros, escreveu Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão contra a Comunidade LGBT, lançado pela Companhia das Letras em 2021, e Movimento LGBT+, uma breve história do século XIX aos nossos dias, pela Autêntica, em 2022. Que foi vencedor do Prêmio Cidadania e Diversidade da Parada LGBT de São Paulo e um dos 5 finalistas do Prêmio Jabuti em 2023. Renan Quinalha lança neste ano, pelas edições Sesc, o livro Direitos LGBTI+, Novos Rumos da Proteção Jurídica, organizado em conjunto com Alexandre Bahia e Emerson Ramos. Ele é também editor e colunista da seção Livros e Livres, dedicada à literatura LGBTI+, na revista 451. Renan Quinalha conversa conosco a partir de agora sobre sua trajetória e atuação profissional e sobre os avanços e desafios na luta por direitos da população LGBT. Para fazer a mediação, convidamos também Francis Manzoni, pós-graduado em edição de livros pelo Instituto Singularidades, mestre em História pela Unesp e doutor em História pela mesma área na PUC São Paulo. Francis atuou como assessor da área de literatura e bibliotecas do Sesc São Paulo, foi coordenador editorial e atualmente é o gerente adjunto nas edições Sesc, além de também ser escritor. Este episódio está sendo realizado no dia 21 de março de 2024 e integra a série Encontros. A versão editada dessa conversa também está na edição de maio da revista E, disponível para retirada gratuita em todas as unidades do Sesc São Paulo. Renan, Francis, sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los por aqui e eu passo então agora a palavra a vocês. Muito bom. Obrigado, Adriana. Renan, bem-vindo. É um prazer estar aqui podendo falar com você e com esse grupo. Gostaria de começar com uma questão mais abrangente. Eu sei que você é muito eloquente e vou pedir já permissão para entrar durante a sua fala e trazer questões que vão aparecer no chat e outras que eu tenho aqui para a gente criar um jogo, tá bem? Mas, inicialmente, vamos falar sobre a sigla, né? Essa sigla LGBTQIAP+, ela abrange uma diversidade grande de pessoas e, ao mesmo tempo, de realidades culturais e socioeconômicas bastante distintas no Brasil, né? E essas diferenças têm impacto no nível de cidadania das pessoas, né? Como elas vivem, como elas são reconhecidas, que espaços elas ocupam. De todo modo, nessa segunda década do século XXI, direitos foram conquistados, né, de uma forma muito expressiva, como a própria união civil, direito de adoção, antes disso a despatologização das homossexualidades, direitos esses que dependem de mobilização social, de um ativismo contínuos para que sejam efetivos. Muitas das pessoas que têm diante de si esses direitos não conhecem o histórico de lutas para chegar até aqui. Muitas pessoas da própria comunidade LGBT+, né? Então eu gostaria que você começasse falando sobre os movimentos sociais organizados que se articularam no Brasil a partir dos anos 70, traçando um histórico daquilo que você chama de ciclos, né, de um movimento, não de ondas, como você fala no seu trabalho, pontuando quais foram as principais reivindicações, conquistas e um pouco de histórico desses movimentos, por favor. Legal, Francis. Boa tarde a todas as pessoas. Queria, em primeiro lugar, agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra enorme. O Francis traz uma questão importante já de início, né? Um pouco da história e da perspectiva mais histórica desse movimento aqui no Brasil. A gente tem, pelo menos desde essa época, do fim da década de 60, no caso da ditadura, já o começo de uma organização de um movimento político. E eu digo movimento político organizado porque a gente já tinha iniciativas LGBTI+, acontecendo em vários lugares, de resistências, de agenciamentos, de pessoas vivendo suas experiências de gênero, de sexualidade dissidentes, ou seja,
Já havia algumas experiências, inclusive coletivas, de aglutinação dessas pessoas, mas fato é que um movimento político organizado ele vem nesse período do Brasil da abertura, da redemocratização, a partir do fim da década de 70, junto a uma série de outros movimentos sociais. Então, o primeiro desafio que se colocou naquele momento era, de fato, a construção democrática, ou seja, era necessário colaborar com o processo de transição política, que vai ser fundamental a participação do, então, Movimento Homossexual Brasileiro, MHB, se dizia à época, não tinha ainda a sopa de letrinhas, né, LGBT e mais, ou LGBTQIA+, como a gente diz hoje, era o Movimento Homossexual Brasileiro, e ele começa ali no fim da década de 70, os primeiros grupos organizados, vai chegar já a 20 grupos, um número razoável na virada da década de 80, e esse movimento vai se engajar junto com o movimento feminista que estava se reorganizando, o movimento sindical, o movimento estudantil, o movimento negro unificado, ou seja, vários grupos da sociedade, depois do período da ditadura, estavam se organizando, trazendo suas demandas para a cena pública, e esse processo vai desembocar nas diretas já e na Constituinte. Mas, ao contrário desses outros movimentos que conseguiram se engajar nessa construção democrática e diversificar sua agenda, o movimento LGBTI+, teve uma coisa no meio do caminho chamada epidemia do HIV/AIDS. Então, nos anos 80 e anos 90, essa epidemia se abateu de maneira muito significativa, muito dramática na população LGBTI+, sobretudo de homens gays, bissexuais, travestis, com a morte, né, de uma quantidade muito grande, e é um episódio aí bastante conhecido dessa história também da nossa saúde pública no Brasil, que hoje tem um dos modelos mais importantes de combate, prevenção ao HIV/AIDS, graças também à mobilização pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, também do movimento LGBT mais organizado que se engajou nessa luta. E nos anos 90, a gente vai chegando já com essa política de assistência, de saúde mais estruturada, a gente chega a uma realidade em que esse movimento consegue ocupar mais a cena pública. A gente tem aí as paradas do orgulho LGBTI+, então é um ciclo que eu chamo de visibilidade, de maior presença na cena pública, são os primeiros relatos que a gente tem que vão ocupando também cada vez mais a mídia, né, na televisão, em outros espaços. Então, a gente tem uma representação que vai aparecendo, uma representatividade desses segmentos menos estigmatizada em uma série de frentes importantes. E, inclusive, nas políticas públicas. É nos anos 90 que esse sujeito LGBTI+, vai aparecer em documentos, né, como o Plano Nacional de Direitos Humanos, ainda na gestão Fernando Henrique Cardoso, e uma série de outras políticas regionais, estaduais, municipais, que a gente vai tendo o começo de políticas de assistência social, não só de saúde, mas também de trabalho, renda, educação, voltados para esse segmento da população mais vulnerabilizado. E nos anos 2000, de fato, é um período que a gente vê um avanço significativo, como chamou a atenção, do ponto de vista da cidadania, do reconhecimento de direitos. A gente teve, apesar de não termos ainda uma lei específica de proteção à população LGBTI+, né, isso fragiliza um tanto as conquistas ainda em nosso país, a gente, a partir dos anos 2000, começou a ter uma série de decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, em vários casos de repercussão geral, ou seja, casos que não estavam sendo julgados só concretamente, com efeito entre as partes do processo, mas que valem para além das partes envolvidas no processo, né? Criou uma norma aí para o Brasil todo, essas decisões, e a gente teve o reconhecimento da união homoafetiva em 2011. Em 2013, a gente teve o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo pelo Conselho Nacional de Justiça. Em 2015, o primeiro caso que chega ao Supremo também de adoção por casais homoafetivos, garantindo o direito à formação das famílias, à parentalidade. A gente teve, em 2018, direito à identidade de gênero assegurada às pessoas trans, que podem ir diretamente nos cartórios para conseguir fazer a alteração do seu prenome, que é esse primeiro nome, que em geral tem marcação de gênero, e o sexo na documentação civil. A gente teve isso de maneira desburocratizada, sem necessidade de autorização judicial, de cirurgia de redesignação e uma série de outros procedimentos que antes eram exigidos. A gente teve, em 2019, a criminalização da LGBTfobia, ou seja, aí também passou a ser crime, a partir de, então, o crime de racismo, né, uma extensão da perspectiva e da compreensão do crime de racismo para a LGBTfobia também. Então, a gente tem a criminalização da LGBTfobia desde 2019,
Em 2020, a doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens, HSH, expressão que é utilizada pelas normas da Anvisa, do Ministério da Saúde. Antes havia uma série de restrições, o Supremo considerou isso uma discriminação indireta, porque impedia a população LGBTI+, de doar sangue. E a gente teve uma série de outras decisões importantes em 21, 22, e segue tendo ainda hoje, nesse ano de 2024, em relação ao ensino de gênero e sexualidade nas escolas, né, dizendo o STF que não só é permitido que essas discussões aconteçam, mas é uma obrigação que as escolas, a comunidade escolar, trate dessas questões, porque dizem respeito a uma educação em direitos humanos que está na legislação educacional brasileira. Então, tudo isso para traçar esse breve panorama aqui, né, do Francis, que também vai estar no livro Direitos LGBTI+, Novos Rumos da Proteção Jurídica no Brasil, que é esse livro editado agora pela Edições Sesc, em que são vários artigos também tratando, né, desse processo de construção da cidadania, de luta por direitos e do reconhecimento institucional desses direitos, que, como dá para ver por essa breve história, esse panorama aqui, ele é muito recente. Né? Tudo aqui eu estou falando de anos aqui, né, uma década e pouquinho para cá, ou seja, a gente, quando fala de direitos, em geral, está falando ali de códigos mais antigos, né, da CLT, que é dos anos 40, garante os direitos trabalhistas, a Constituição Nova de 1988, e aqui a gente está falando dessa população de uma entrada muito recente no universo da cidadania formal. Ainda há o desafio dessa inclusão numa cidadania material também da população LGBTI+. Renan, no seu trabalho, nesse livro que nós estamos editando e em outros trabalhos seus, você coloca que as lutas pela união civil, pelo direito à adoção e outras pautas que foram conquistadas agora na última década já estavam presentes nesses movimentos no início dos anos 70, quer dizer, era fundamental a união civil. E então, quer dizer, não é algo que foi conquistado agora, né, nesse momento mais recente. Então, isso já vem sendo trabalhado, são pautas históricas do movimento LGBT+, e que foram transformadas em lei agora, alcançaram a lei. No entanto, como você mesmo já observou, nós ocupamos ainda, né, o ranking de violência mais alto contra a população LGBT+. Né? O Brasil é um dos países que mais mata LGBTs do mundo. Então, quer dizer, como você avalia isso? O que ocorre? Né? Há um distanciamento muito grande entre o que está na lei pelo Supremo e o que pensam em nível nas cidades, em nível municipal, em nível estadual, nas diversas regiões do Brasil que são tão diferentes. O que é preciso fazer para que isso se torne vigente, né? Respeitado como lei? Essa é a questão mais urgente, mais importante, Francis, para a gente refletir sobre a cidadania LGBTI+ no Brasil. A gente tem um déficit muito grande ainda de efetivação, ou seja, há uma distância entre o que diz essa decisão, que dizem as decisões, de modo geral, do Supremo Tribunal Federal, ou até outras leis específicas, porque a gente tem leis antidiscriminação no estado de São Paulo, a gente tem uma que vem do começo dos anos 2000, a gente tem outros estados da federação com legislações semelhantes, né, municípios também, mas a gente não tem ainda nenhuma lei penal de proteção, né, que seja federal, que tem competência para legislar sobre isso. A gente tem só as decisões do Supremo. E o grande desafio é tirar essas legislações do papel. Isso em relação à população LGBTI+, mas também vários outros grupos vulnerabilizados no nosso país. Às vezes parece que para esses grupos é preciso lutar muito para conquistar um direito e é preciso lutar ainda mais para efetivar depois esse direito, depois dele estar formalmente reconhecido, seja pelo legislativo, pelo executivo ou pelo judiciário. É um desafio muito grande porque a nossa cultura ainda é muito LGBTI-fóbica no nosso país. Então, quando acontece um caso de LGBTI-fobia, quem está lá fazendo atendimento numa delegacia, numa determinada cidade, que muitas vezes é uma cidade muito pequena, sem uma estrutura de segurança pública, sem uma adequada formação, treinamento dos agentes públicos que estão ali para prestar assistência à população, não vai ser o ministro do Supremo, não vai ser o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem uma compreensão avançada sobre esses direitos e tudo mais. Vai ser, né, um funcionário público que muitas vezes não tem essa formação, essa perspectiva, que não conhece adequadamente essas decisões. Então, a gente tem um grande desafio, me parece ainda, que é, por meio da educação e da cultura, né? Por isso que o livro é tão importante, por isso que publicar sobre isso, que fazer esses debates, essas conversas é tão fundamental, porque, a meu ver,
o direito ele tem um limite até onde ele pode chegar do ponto de vista de mudanças culturais na sociedade. Eu sou professor de direito, acredito no direito como essa ferramenta importante também de transformação social, de proteção dos direitos humanos. Como disse a Áurea, são direitos LGBT, direitos humanos reconhecidos assim, né, internacionalmente. Mas os direitos ele tem um limite do ponto de vista do quanto ele consegue sensibilizar as pessoas, né? O direito não consegue entrar na cabeça das pessoas e mudar um preconceito muito arraigado, muito assentado, né? Que a gente aprende a ser preconceituoso, LGBTfóbico, é a nossa formação geral, né? A gente fala de um racismo estrutural na sociedade e também fala, em certa medida, de uma LGBTfobia estrutural nessa sociedade, ou seja, há determinadas estruturas que nos precedem, que nos atravessam e que a gente acaba reproduzindo muitas vezes inconscientemente. Então, o direito ele pode coibir as manifestações preconceituosas, o que a gente chama de discriminação. Então, isso a gente aborda no livro, né, do direito antidiscriminatório, que é uma das frentes importantes desses direitos LGBTI+. A discriminação pode ser vedada, pode ser né, perseguida pelo direito. Agora, o preconceito não. E aí a gente depende justamente da educação e da cultura, que são duas linguagens, dois universos que ajudam a, de alguma maneira, a gente conseguir trazer outras versões, né? Qualificar o debate público sobre esses temas, aprofundar a reflexão sobre esses temas e sensibilizar as pessoas para a importância da desconstrução dos preconceitos, para a inclusão, enfim, para uma sociedade mais diversa. Maravilha, Renan. Tem uma pergunta aqui, uma questão do Marcel Antônio Verrumo. Renan, sou fã dos seus textos. Tenho duas questões. Observei que no seu primeiro livro você usa LGBT. No livro das edições e durante nossa conversa, LGBTI+. Como foi esse processo de adicionar um grupo, entre parênteses, intersexo, e deixar outros grupos no mais? A adição foi por uma questão jurídica? A segunda pergunta é como pensar em direitos para uma comunidade LGBTI+, que contempla grupos com características e demandas tão diversas? Ótimas questões do Marcel, aí uma observação bem perspicaz, né, da mudança da sigla e da sopa de letrinhas. E, de fato, Marcel, eu tenho usado LGBTI+, né, nos últimos trabalhos, usei LGBT no Contra a Moral aos Bons Costumes, também em outro livro que organizei em 2018. E a verdade é que a gente tem mudanças que vão acontecendo de maneira muito rápida, né, nesse último período em relação a essa temática. A sigla é uma delas. Então, a gente tem uma mudança, se a gente pega, né, desde esse movimento homossexual organizado, que o MHB, Movimento Homossexual Brasileiro, lá no início, a gente depois vai ver nos anos 90, né, o GLS, não sei se vocês lembram, de gays, lésbicas e simpatizantes, né, que era o S da sigla, depois GLT, gays, lésbicas, travestis, depois GLBT, depois com uma luta das lésbicas por mais visibilidade dentro do movimento, vai vir o L para frente, LGBT, e aí as pessoas intersexo mais recentemente sendo incluídas na sigla, e o mais como essa adição de uma perspectiva de uma comunidade que está sempre inacabada, ela está em permanente construção, porque no fundo a gente está falando de uma diversidade que é impossível de ser resumida numa sigla, né? A gente está falando de existências pessoas, de grupos de pessoas, a partir da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, ou até do seu sexo biológico, que é uma dimensão, por exemplo, das pessoas intersexo. Então, essa sigla ela diz coisas muito diferentes entre si, ao mesmo tempo que formam uma comunidade sexo-gênero diversa. E por que eu tenho usado, então, LGBTI+? Porque é a convenção que foi feita pelo movimento aqui nos seus últimos encontros no Brasil. Então, a gente teve já essa sigla validada pela última conferência de LGBT e as redes nacionais do ativismo organizado, que é a Aliança Nacional LGBTI+, e a ABGLT também, elas estão usando LGBTI+. Eu tenho incorporado assim. No nosso livro agora, né, pelo SESC, a gente usa LGBTI+, inclusive porque há um foco bastante grande no TI+. A gente abriu a perspectiva, em geral, as publicações sobre o tema focam muito no LGB, ou no LG, sobretudo. E a gente fez um esforço para que esse livro ele tivesse, de fato, uma perspectiva nova, inovadora, trazendo artigos que falem
também das pessoas trans, né, que são uma parte significativa dos artigos, e das pessoas intersexo, que é uma parcela ainda menos conhecida dessa população, que chegou por último aí, né, nessa sopa de letrinhas. Então, a gente está em constante transformação. Há outras siglas utilizadas, né, LGBTQIA+, algumas pessoas preferem usar essa. Eu acho que a gente precisa equilibrar, de um lado, a inclusão e a visibilidade de cada um desses segmentos, né, e, de outro, também a nossa comunicação com a sociedade. E acho que a LGBTI+, é uma sigla que dá conta de fazer as duas coisas. Ela consegue contemplar a diversidade interna dessa comunidade, ao mesmo tempo em que ela pode ser bem comunicada, em que ela funciona do ponto de vista da compreensão da população. Tem um receio, às vezes, de um desdobramento muito grande da sigla, que isso dificulte a comunicação com as pessoas, e a gente precisa ter uma linguagem também que seja acessível às pessoas, né? Que seja compreendida pelas pessoas de modo geral, pela sociedade, inclusive do ponto de vista de ganhar apoio, né, para essas demandas, para que a gente consiga ter apoio para essas demandas de diversidade. Renan, eu queria te perguntar, eu gostaria que você fizesse, por favor, uma relação, uma observação sobre o uso da questão LGBTI+, no jogo político brasileiro, né? A relação disso com os movimentos religiosos, ou seja, a criação de um outro, né, que historicamente nós sabemos que ocorre em diferentes períodos da história, como isso atrapalha, né, e cria obstáculos à efetivação dos direitos LGBT+ no Brasil. A gente tem visto, Francis, nesses últimos tempos, né, nesse último período, isso não é só o Brasil, uma jabuticaba brasileira, isso é uma tendência mundial. A gente tem visto processos de questionamento dos regimes democráticos, né, ou de desdemocratização, ou de autocratização, tem vários nomes que têm sido dados na ciência política para esses processos em várias democracias pelo mundo. E, infelizmente, o que a gente vê é que, em boa parte desses processos, eu diria quase todos, a gente vê que a população LGBTI+, ela acaba estando no centro, né? Acaba estando no alvo também dessas mudanças políticas. A gente tem no Brasil uma situação também bastante difícil do ponto de vista do reconhecimento dessa cidadania. Eu mencionei que, apesar desses avanços judiciais, né, que se materializaram em direitos importantes, a gente ainda não tem um estatuto da antidiscriminação mais amplo, ou uma lei civil de casamento, como a Argentina tem a lei do matrimônio igualitário, ou mesmo uma criminalização por uma lei específica. Uma lei daria maior solidez para o reconhecimento desses direitos do que uma decisão do STF. Então, a gente teria uma lei debatida no parlamento, aprovada nas casas legislativas e depois sancionada pelo presidente da República. Isso daria maior consolidação para essa cidadania das pessoas LGBTI+. Mas a gente não consegue essa aprovação. Pelo contrário, o que a gente tem visto no Congresso Nacional é um processo recorrente de apresentação de projetos de lei que acabam impedindo direitos importantes da população LGBTI+. Eles não são imediatamente aprovados, também há ali uma divisão, né? Mas fato é que há um segmento que acaba tendo um poder de veto grande e que não permite que esses projetos sigam adiante nas comissões e nem nos plenários dessas casas legislativas. Então, é muito importante que a gente tenha essa perspectiva de que, ao falar de direitos LGBT+, a gente não está falando de privilégios, a gente não está falando, né, de querer um tratamento diferenciado do ponto de vista da legislação. O que se está buscando é a igualdade de direitos. O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo não alterou em nada o casamento entre pessoas de sexos diferentes, né? Ou seja, você não precisa, para reconhecer direitos a um segmento da população, retirar do outro. Não é um jogo de soma zero. Pelo contrário, é possível a extensão desses direitos de modo a contemplar o modo como as pessoas se percebem e vivem na sociedade. Então, reconhecer direitos às pessoas trans não significa retirar ou reduzir os direitos das pessoas cisgêneras na nossa sociedade. E acho muito importante também destacar que muitas vezes a gente fala, né, de setores religiosos ou evangélicos, e a gente tem, na verdade, é importante não homogeneizar esse público, porque a gente tem segmentos muito importantes, né, de comunidades religiosas hoje que têm prestigiado
essa diversidade, que tem acolhido e visto, a gente tem visto transformações muito interessantes nessa perspectiva, né, desse diálogo entre setores religiosos e a diversidade sexual e de gênero, e que eu acho que é uma fronteira muito importante, né, porque o Brasil é um país religioso, é um país de formação católica, mas também com uma presença evangélica bastante significativa de diferentes denominações, e é muito importante que haja um diálogo com esses segmentos, e que mostre para esses segmentos que é possível, né, ter liberdade de credo, de crença, de fé, de culto, ao mesmo tempo em que é possível respeitar a diversidade, né, de manifestações de identidade, de desejo das pessoas, que essas coisas não conflitam necessariamente. O STF disse isso na decisão da criminalização da LGBTfobia, e acho que isso é importante também para não alimentar uma tensão que muitas vezes ela não existe. Ela existe em certas lideranças de um setor mais fundamentalista religioso, como em outros lugares do mundo, que a gente tem setores fundamentalistas, né, de outras tradições, que acabam impedindo esses diálogos, mas eu acho que tem acontecido diálogos importantes e avanços importantes também nessa aproximação, e que eu acho que vai ser fundamental para esse próximo período, para a gente conseguir avançar no reconhecimento de direitos. Tem mais uma questão aqui do Leandro. Renan, além dos direitos civis, percebo um movimento dentro das empresas, em geral, a fim de criar um ambiente mais diverso, de também buscar no mercado de trabalho pessoas que fazem parte da comunidade. Como você enxerga esse movimento e quais os desafios que essa temática traz para a sociedade brasileira? Essa é uma tendência muito interessante que tem acontecido, né, das empresas também se dedicarem a essas discussões e olhando para si mesmas, né, para dentro. É uma excelente questão, Leandro, para a gente pensar como essas mudanças elas são profundas que têm acontecido, né? Então a gente vê que são mudanças que acontecem no campo do direito, eu estava mencionando até agora, da cidadania, das políticas públicas, mas também elas acontecem no mercado editorial, como a gente tem visto publicações sobre essa temática, cada vez mais presentes, como ela é uma coisa e uma mudança que tem acontecido também na mídia, né? A gente tem visto novelas, produções audiovisuais diversas. Hoje você abre um streaming, você acaba vendo muito conteúdo que ali tem a presença de pessoas LGBTI+, ou de outras comunidades vulnerabilizadas. Então, isso tem mudado em várias frentes e as empresas também estão adotando uma postura mais proativa nesse sentido. A gente tem um campo sendo formado aí de diversidade e inclusão nas empresas, de compliance, que tem tido um impacto importante. De um lado, eu fico muito feliz de ver esse processo e sempre sou convidado também a palestrar em empresas, a dialogar com outros públicos, e acho fundamental que a gente crie ambientes de trabalho que sejam mais acolhedores, que sejam mais inclusivos, porque a partir disso que a gente consegue fazer as mudanças mais profundas, culturais, de que a gente precisa de um ambiente de trabalho, é um lugar privilegiado, inclusive porque a população LGBTI+, ela não vive só dos seus direitos civis, né? Então, uma pessoa LGBTI+, ela não precisa só casar com uma pessoa do mesmo sexo ou ser uma pessoa trans e mudar seu nome lá no cartório. Ela precisa também de trabalho, de renda, de dignidade nesse sentido, de reconhecimento, né, da sua cidadania. Então, o trabalho é muito importante. Essa inclusão faz muita diferença concreta na vida das pessoas. Agora, o que não pode ser admitido e não tem sido visto com bons olhos muitas vezes são empresas que fazem isso, né, e utilizam dessa agenda de maneira não compromissada, mas de modo mais oportunista, né? Então, muitas vezes, vai colocar um carro de som na parada do orgulho LGBTI+, mas não há uma política interna que olhe para dentro para uma diversidade, uma inclusão, para pensar contratação de pessoas, treinamento de pessoas, né, para lidar com os públicos com que acaba lidando no dia a dia também de maneira respeitosa, treinando, né, seus funcionários e funcionárias. Então, é preciso um compromisso efetivo. A gente tem visto mudanças importantes, né, e são muito recentes. A gente olhar o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, ele também tem uma década de existência, né, que é um organismo que tem feito esses pactos junto às empresas, de mudanças e tudo mais. Então, a gente vê que é um processo recente, mas que tem se intensificado bastante nesses últimos anos, e acho que tem produzido resultados bem interessantes, né, de mudança de ambiente de trabalho, de cultura organizacional em várias empresas pelo país. Legal, Renan.
Vou passar por uma pergunta da querida Emília, que está aqui, mas antes eu queria só comentar o que você falou sobre a questão do envolvimento dos movimentos religiosos, onde há muita diversidade, né? O que ocorre, como você falou, é que alguns acabam tendo mais mídia, mais visibilidade, e parece dar uma ideia de homogeneidade de pensamento, o que não é verdade. Você fala bastante no seu trabalho sobre a proximidade, o envolvimento do movimento negro e dos movimentos feministas, junto com o movimento LGBT, lá desde o começo, né, lá dos anos 70. Eu gostaria de saber como você avalia se isso é necessário, se há uma continuidade de aproximação entre o movimento LGBT e esses outros movimentos que são diversos, estou citando só esses dois aqui, mas são muitos outros, para que os direitos sejam realmente efetivos. Aí, depois disso, eu passo para a pergunta da Emília. Legal, Francis. Eu acho que sim, eu acho que essas aproximações elas têm acontecido historicamente no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu destaco aqui o caso dos Estados Unidos, né, que é o de mobilização mais importante, paradigmática da população LGBTI+. Então, nos anos 60, 50 e 60, o movimento pelos direitos civis das pessoas negras e das mulheres foram abrindo caminhos para o movimento LGBTI+. Depois também com Stonewall, uma revolta que acontece num bar em 1969, que marca o 28 de junho como o Dia do Orgulho, Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. A gente vê uma aproximação desses grupos do ativismo LGBTI+, e do movimento negro lá, e no Brasil isso acontece também desde a época do final da ditadura. E acho que tem acontecido cada vez mais, porque é muito importante que a gente olhe para essa comunidade LGBTQIAP+, enfim, na sua versão mais ampla, aí a gente olhe para essa comunidade entendendo que a gente tem uma diferença importante, ou várias diferenças entre cada uma dessas letras, e também diferenças e desigualdades dentro de cada letra. Ou seja, essas pessoas LGBTI+, elas também são pessoas, muitas vezes, que têm outros marcadores sociais da diferença. São pessoas que são mulheres, ou que são negras, ou que são mulheres negras, ou que são mulheres trans, indígenas, ou que são... Ou seja, a gente tem determinações que vão se interseccionando, é o que a gente chama de interseccionalidade, um termo que tem sido cada vez mais utilizado em trabalhos acadêmicos, em estudos na área de sociologia, antropologia e do direito. Então, a gente tem uma interseccionalização dessas agendas, o que faz com que esse diálogo dos movimentos seja essencial nessa política de alianças para poder reivindicar, porque a gente está falando ao mesmo tempo de pessoas que têm uma série de determinações na sua vida concreta e que, se a gente olha só para uma dimensão, olhar só para a questão da diversidade sexual e de gênero, a gente não vai resolver as vulnerabilidades a que essa pessoa está sujeita. Porque tem pessoas LGBTI+ vivendo de diferentes maneiras, algumas em grandes territórios, nas metrópoles brasileiras, outras em zonas rurais, em contextos interioranos, com acesso precário a determinados serviços públicos. A gente tem pessoas de classe social distintas, pessoas que têm boa inserção no mercado de trabalho, com altos rendimentos, pessoas que não têm trabalho, enfim. Então, a gente tem uma série de determinações, então é fundamental que a gente olhe para essa diversidade também dentro dessa comunidade e entenda a heterogeneidade dessa comunidade. Pergunta da Emília, Maria Emília Carminetti, que estuda essa questão também, pesquisa, trabalha com isso no SESC. Renan, quando falamos de LGBTI-fobia, como talvez outras violências, conseguimos mais rapidamente perceber as mais escancaradas ou de violência física. Como a LGBTfobia se dá na sutileza das relações e em que medida os processos de criminalização enxergam essas ações? É uma ótima questão, Emília. De fato, o direito ele chega atrasado muitas vezes, a esse encontro com a garantia dos direitos da população, garantia da cidadania dessas populações vulnerabilizadas. Então, a gente tem mesmo registros, a gente hoje consegue ter muito mais registros de violências LGBTfóbicas letais do que de outros tipos de violências LGBTfóbicas tidas como mais sutis, mas nem por isso menos graves na trajetória de formação e de subjetivação dessas pessoas LGBTI+. A gente tem aí um ciclo muito grande, de violência escolar, de violência psicológica. Muitas vezes essa violência acontece dentro dos ambientes familiares, ou seja, as famílias que seriam aquele lugar em que as pessoas esperam encontrar mais acolhimento, mais compreensão, mais carinho e etc.,
acaba sendo para as pessoas LGBTI+, o primeiro desses lugares de violação de direitos, né? Muitas dessas pessoas são expulsas de casa e muitas dessas crianças também, hoje adolescentes, né, que vão vivendo sua identidade de gênero ou expressando sua identidade de gênero ou orientação sexual, acabam tendo muitas dificuldades para conseguir lidar com essas violências. E a gente não consegue, do ponto de vista do direito, resolver esses problemas todos, né? O que a gente vê é que o direito consegue, né, na criminalização, por exemplo, lidar com crimes que são crimes mais graves no sentido de envolver violência física, né? Então, crimes de lesão, de agressão corporal e etc. Você consegue ter uma qualificadora, a gente chama no direito, em relação a esses crimes, mas muitas vezes a gente não consegue enquadrar discursos ainda que tem uma clara perspectiva LGBT-fóbica, né? A mesma coisa em relação ao movimento, à comunidade negra, que tem uma dificuldade ainda muito grande para conseguir enquadrar como racismo determinadas condutas que claramente têm um intuito de ofensa de uma coletividade, né? E muitas vezes o judiciário diz, não, esse caso aqui é no máximo uma injúria racial, ou agora está dizendo, é no máximo uma injúria LGBT-fóbica, né? Como um crime de menor potencial ofensivo, e não um crime contra toda a coletividade. Isso tem mudado um pouco, as instâncias do sistema de justiça têm encontrado mais, inclusive uma decisão do Supremo importante nesse sentido, né, de entender a injúria também como uma forma de racismo, né? A injúria seria esse xingamento direcionado a uma pessoa, né, uma ofensa direcionada à honra de uma pessoa. Então, a gente tem tido essas mudanças acontecendo, né, de reconhecimento de racismo e de LGBTfobia de modo mais amplo pelos tribunais, mas ainda é muito pouco, né? A gente ainda tem dificuldade de lidar com essas outras formas de violência que muitas vezes nem são significadas como violência pelas pessoas que passam por isso ou pelas pessoas que proferem. Basta a gente ver essa LGBTfobia cordial, que aparece muito, né, ou recreativa, que é a ideia de piadinhas, né, entre aspas, aí, mas não queria ofender, só contei uma piada aqui sobre o viado, sobre a bicha, sobre a travesti, sobre a sapatão, ou seja, isso aparece no nosso dia a dia, né, em vários espaços em que a gente está, como se fosse uma piadinha, como se fosse algo sem intuito de ofender, mas tudo isso contribui para esse processo de naturalização da violência e desumanização dessa população. Eu vou passar para a pergunta da Marina daqui a pouco, mas antes eu queria fazer uma colocação na esteira do que você acabou de dizer. Em 2019, o Brasil passou a considerar crime a homofobia e a transfobia, né? Você conseguiria avaliar como a sociedade brasileira absorveu essa mudança? Qual a percepção que se tem em relação a isso? Há um estranhamento muito grande, ou as pessoas têm consciência, mas sabem que isso efetivamente não é punido? Como é que as pessoas que estudam o assunto percebem isso? Acho que ainda há um desconhecimento da população, Francis, em relação a isso, né? A gente diz que demora no Brasil para pegar uma lei, né? No sentido de que muitas vezes a lei existe, mas ela concretamente acaba não sendo aplicada, ela acaba não sendo conhecida pelas pessoas. Então, a gente tem uma dificuldade da gente conseguir fazer efetivar essa legislação e as pessoas conhecerem. Mas eu acredito que a gente tem visto mudanças importantes nesse último período, campanhas educativas, isso é fundamental, né, para que a gente consiga ter o acesso a esses serviços, as pessoas possam ir para as delegacias, possam ir para outros espaços em que elas consigam ter o cuidado, o acolhimento, enfim, a possibilidade de denunciarem um crime, né? Então, acho que isso tem se tornado cada vez mais conhecido, inclusive com recursos tecnológicos. Então, hoje a gente tem delegacias virtuais antidiscriminação, as pessoas podem fazer o registro de um boletim de ocorrência online, né, em vários dos estados brasileiros. Isso facilita para muita gente. Mas isso aconteceu com outros grupos, né? Então, a Lei Maria da Penha, quando foi feita, também demorou alguns anos. Ela já tem quase 20 anos de proteção aí à mulher e contra a violência de gênero. Ela é uma lei que tem quase 20 anos. Ela demorou para ficar conhecida, né, nacionalmente, para as pessoas conhecerem mais, e muitas pessoas ainda não a conhecem. É a mesma coisa em relação ao racismo. Né? Muita gente demorou para entender a lei antirracismo nossa é de 1989, logo depois da Constituição. Muita gente não sabe direito que a gente tem uma lei antirracismo específica, né, que já tem aí uma trajetória bastante significativa de décadas. Então,
vai demorar algum tempo. A gente está falando aí de menos de 5 anos, né? A decisão foi de maio desse ano, vai fazer justamente 5 anos agora, em maio, dessa decisão. Então, a gente tem um tempo de assimilação tanto pela sociedade, que vai conhecendo melhor os direitos, que vai conhecendo melhor as leis, como também uma assimilação pelos órgãos do sistema de justiça e do sistema de polícia, que também vai, aos poucos, aplicando melhor essa legislação. Maravilha. Vamos lá para a pergunta da Marina. Renan, na sua opinião, programas de entretenimento televisivo que destacam personalidades LGBTQIA+, como RuPaul's Drag Race e Queer Eye for the Straight Guy, e eu acrescentaria aí novelas da TV aberta, reality shows americanos que estão em plataformas de streaming, têm papel educativo para a sociedade geral sobre os direitos dessa população ou podem criar um efeito inverso, gerando uma estigmatização dessa comunidade? É uma excelente questão, Marina. A gente pode ver tanto uma coisa acontecer como outra, né? Então, tradicionalmente, a gente via representações sobre pessoas LGBTI+, em programas televisivos, em telenovelas, na literatura, enfim, em vários tipos de produções culturais, nos teatros, que acabavam fortalecendo o estigma, né? Estigmatizando essa população. Então, em geral, associavam essas pessoas LGBTI+, a crimes que aconteciam, né, a um submundo, a determinadas práticas moralmente questionáveis, etc. Então, isso forçava um processo de associação dessas pessoas a algo negativo, ajudava a alimentar essa percepção social negativa em relação à população LGBTI+. E a gente vê, portanto, que não é que havia uma invisibilidade, havia uma visibilidade ou até uma hipervisibilidade desses grupos, ou seja, eles eram bastante vistos e representados, mas de modo negativo, de modo estigmatizador. E o que a gente vai vendo nessa última década é uma mudança de registro sobre isso. Então, a gente vê um processo muito significativo. Esses que você menciona, esses programas, né, são reality shows que têm assim, uma audiência enorme para fora dessa comunidade LGBTI+, ou seja, não é algo que é nichado, que seja só desse público, né, da própria comunidade, é algo que é visto de modo mais amplo por pessoas que se interessam, né, pelo tema e pelo entretenimento, que não necessariamente fazem parte da comunidade. Isso é interessante porque mostra, né, que a gente tem furado certos bloqueios, barreiras desse gueto que tinha se formado, né, porque havia um gueto também de produção sobre isso que parecia que só interessava essas pessoas. E não, como a gente disse, são direitos humanos, e cada vez mais a gente vê um interesse nessas histórias na literatura, né, ficção e não ficção, na televisão, nos programas de entretenimento, nas séries, né, de audiovisual de modo geral. A gente vê um interesse, né, cada vez maior e crescente, e personagens que são mais complexificados na sua trajetória, na sua identidade. Uma pessoa LGBTI+, ela não é só uma pessoa LGBTI+, né? Ela pode ser também uma professora universitária, ela pode ser uma escritora, ela pode querer escrever sobre questões LGBTs ou não escrever sobre isso, escrever sobre outra coisa, né? Pode querer fazer uma peça de teatro sobre isso ou fazer sobre outra coisa, né? Então, a gente vai entendendo melhor que uma pessoa LGBTI+, ela tem os mesmos tipos de problemas, questões e diversidade na sua vida, de situações, que outras pessoas que não são LGBTI+. Eu acho que isso tem aparecido de maneira mais presente nessas produções. Isso é muito bom, porque vai ajudando a criar uma consciência mais elaborada sobre essas questões. A Clívia Ramiro, que é uma das editoras do livro, pergunta aqui, junto com a Maria Helena Andreotti, que está aqui online também. Gostaria de te pedir para comentar duas questões relevantes abordadas no livro que você vai publicar com outros organizadores no SESC. A situação das pessoas, primeiro, a situação das pessoas LGBTI+, no sistema carcerário brasileiro, e o processo de inclusão e representatividade das pessoas LGBTI+, no sistema eleitoral. Você pode falar sobre os dois temas? Posso, são duas questões aí super importantes e extensas, né? Mas quem quiser aprofundar, já vamos deixar a indicação de leitura do livro, que tem textos muito bons sobre esses dois tópicos. Mas, basicamente, a situação das pessoas LGBTI+, no sistema carcerário é bastante difícil, como, de modo geral, é a situação do sistema carcerário brasileiro, né? Ou seja, ali a gente tem a dificuldade ainda de garantia de direitos básicos dessas pessoas que estão privadas de liberdade, mas a gente tem alguns avanços recentes importantes na forma da execução penal, no caso para pessoas LGBTI+, tem decisões do Supremo do ano passado garantindo, por exemplo,
que pessoas trans possam cumprir a pena no estabelecimento prisional de acordo com a sua identidade de gênero. Isso é um avanço muito significativo e é recente, do ano passado. Em relação ao tópico 2, eu chamaria atenção para uma mudança que tem acontecido no sistema político também, que é muito positiva. A gente tem visto a eleição, isso foi sobretudo nas últimas eleições, agora em 2022, a gente viu a eleição de um conjunto significativo, né, de pessoas LGBTI+, para cargos eletivos de casas legislativas em todo o Brasil. A gente tem aí pessoas trans, pessoas bissexuais, homens gays, mulheres lésbicas, toda essa sigla aí representada nessas eleições, ainda de modo incipiente, é verdade, é preciso pensar outras políticas de ações afirmativas e mudanças no sistema político para que haja mais espaço para essa diversidade, né? Ainda é muito pouco diverso o nosso sistema político, os nossos espaços de poder, mas a gente teve mudanças importantes nessas últimas eleições e a tendência é que isso cresça, né? Agora a gente vai ter eleições desse ano municipais também, e a gente tem uma tendência aí de mais candidaturas de pessoas LGBT+, que vão sendo encorajadas pelas outras que foram eleitas, e esse processo vai criando um ciclo virtuoso que certamente vai contribuir para diversificar o sistema político e eleitoral. Perfeito, Renan. Uma pergunta aqui também, mais uma vez, da Maria Emília. Conhecendo o trabalho que o SESC realiza, de que maneira você observa que podemos contribuir mais com a transformação dessa realidade de exclusão? Que tipos de parcerias e ações podemos desenvolver ainda? Só acrescentando, o SESC tem um trabalho sobre a questão dos direitos LGBT+, há muito tempo, nas unidades, de maneira permanente, né, ações pontuais, mas de maneira contínua. Então, esse trabalho faz parte do que o SESC tem nas unidades, faz parte da missão do SESC, a questão da cidadania, né, como a Áurea falou no início. Então, como a gente pode melhorar ainda mais essas ações? É uma ótima questão para pensar, né, Francis? Eu acompanho muito das iniciativas do SESC para fora, né? Então eu acompanho muito tudo que acontece no SESC em relação a essa temática. Tenho participado de muitas atividades nesses últimos anos em diferentes unidades do SESC sobre diversos temas. Acho que o SESC se tornou uma referência, né, da produção de saber, da articulação de eventos, né, com atores sociais em relação a essa temática. Isso tem acontecido de modo muito significativo nesses últimos anos. Inclusive em publicações, eu acho que é uma outra frente importante, como agora a gente está fazendo de um livro específico voltado para essa temática, salvo engano é o primeiro, né, da Edições SESC, que trata especificamente disso. Eu acho que essa é uma outra frente importante também para divulgar mais a temática, para ampliar esse debate. Eu acho que um outro caminho interessante é um diálogo com esse movimento social organizado, com organizações da sociedade civil, que estão atuando nessa temática em diferentes frentes. A gente tem casas de acolhimento, por exemplo, para pessoas LGBT+, em situação de vulnerabilidade, né, que são casas de acolhimento diversas. A gente tem de diversos tipos, a gente tem outras organizações que atuam fazendo memória e acervos LGBT+, né, que guardam e custodiam esses acervos para contar essas histórias. Então, a gente tem uma série de outras organizações atuando em contextos e pontos específicos, né? Sei que o SESC tem uma tradição do ponto de vista da produção cultural também, né? E de trazer para dentro da sua programação peças, filmes, né? Questões que tragam aí a diversidade como tema. E acho que isso também é algo importante, né? Que faz uma diferença bastante grande, porque o campo da cultura é um campo que ajuda também a provocar essas mudanças de mentalidade. E também olhar para dentro, né? Acho que isso é fundamental para ter equipes cada vez mais diversas, poder cada vez mais, né, contar com essas estruturas da diversidade dentro da própria organização. Eu acho que isso é uma coisa importante também, né? Mas eu vejo mais do lado de fora, né, de alguém que está sempre acompanhando as atividades aqui do SESC, frequentando, que colabora pontualmente em algumas dessas iniciativas. Excelente. Vou registrar aqui uma colocação do Tiago Fabril de Oliveira. Em prol da cidadania LGBTI+, sugiro que o nosso sistema de matrícula credencial plena seja incluído o campo identificação de gênero em substituição do campo sexo. Tá? Isso fica registrado, importante colocação aí do Tiago. E, bem, eu gostaria de saber, agora já para a gente caminhando para o final, Renan, o que você espera que
que nós façamos na difusão do livro que você vai publicar conosco, de que maneira, que debates a gente pode realizar nas feiras, eventos literários em que a gente atua, e que desdobramentos isso pode ter como ação programática nas unidades. Afinal de contas, como você disse, é o primeiro livro que nós vamos publicar sobre esse assunto, sobre esse tema, né, nas edições SESC, muito embora tenha aparecido em artigos, de publicações anteriores, mas de maneira isolada. Teremos mais um livro, né, futuramente, com James Green e você, mas qual é a sua expectativa em relação ao caminho que esse livro vai fazer através do SESC? Eu estou muito animado, Francis, para esse processo de divulgação, né? Quando a gente trabalha num livro, escreve o livro, enfim, organiza, a gente fica muito ansioso para ver logo o livro impresso, né? Então já vi o miolo, já vi a capa, mas estou muito ansioso já para ver o livro impresso, ter o livro impresso em mãos, e acho que ele sai num momento muito oportuno, né? Que a gente vai conseguir nesse mês de maio, junho, que são 2 meses muito importantes para esses debates. O mês de combate à violência em maio, o mês de junho como o mês do orgulho também LGBTI+, e a gente vai ter outras datas do ano também, né, importantes aí do ponto de vista desse calendário da comunidade LGBTI+, que acho que vão ajudar a dar mais visibilidade. Eu acho que é muito importante que a gente repercuta esse livro. Eu fico à disposição, né, para comparecer às unidades, para pensar programações, porque acho fundamental esse diálogo. Eu tenho prestigiado muito isso como uma pessoa da universidade, da academia, que gosta muito de escrever, de produzir o conhecimento, mas eu tenho um prazer enorme também em poder compartilhar isso, né? Em poder dialogar com públicos diferentes e amplificar. Não me interessa fazer o livro para ter o livro como objeto ali, né, de enfeite na estante, mas justamente a gente poder repercutir o livro, poder debater os temas do livro, né? Acho que esse livro é um livro que traz uma proposta inovadora, né, que traz algumas dimensões sobre história, sobre memória da constituição desse movimento, dessa comunidade, traz uma perspectiva histórica sobre os direitos, mas também uma perspectiva crítica sobre esses direitos, sobre os desafios que ainda faltam a gente trilhar, né, para conseguir efetivá-los e para conseguir mudar essa realidade. Então, eu acho que está uma possibilidade muito grande, né, da gente conseguir divulgar esse livro, desse livro se tornar um livro já de referência no campo, até pelo projeto gráfico que foi feito, que eu acho que se destaca o livro, destaca o conteúdo do livro. Acho que vai se tornar uma referência porque ele conta com nomes importantíssimos do direito brasileiro, né? São os nomes de referência na área hoje que contribuíram também com o livro. Então, isso nos permite também expandir esses debates, né? Capilarizar bem esse debate, várias pessoas de outros lugares do Brasil também. Então, isso a gente vai ter muitos eventos aí de lançamento que a gente quer programar em vários lugares, né? E nas feiras literárias, e também em toda a estrutura do SESC, certamente vai dar uma amplitude importante para o livro. Bom, obrigado, Renan. Eu acho que essa porta já se abriu, né, a partir dessa conversa que nós estamos tendo aqui. A revista E, né, Adriana, tem um alcance gigantesco e é gratuita, tem uma qualidade excelente, vai para o Estado e para todos esses espaços em que nós atuamos, feiras literárias, festas de Paraty, bienais, etc. Então, tudo que você colocou nessa conversa conosco aqui, com a contribuição dos nossos colegas, vai ser veiculado, vai atingir um grande público, e depois, quando a gente estiver com o livro pronto, certamente a gente vai ter muitos espaços para debater essas questões que foram ditas aqui e muitas outras. Eu convido os colegas que estão nos acompanhando aqui, que depois vão assistir esse vídeo, convidem o Renan para falar sobre direito LGBT+, porque esse é um livro que ele tem com as edições SESC, mas ele trabalha com esse assunto na vida toda, né, Renan? Assim, como pesquisador, como consultor de empresas, de TV e tudo mais, é uma referência super importante na área. É um prazer para nós ter você como autor das edições. Eu particularmente estou muito feliz com isso e espero que seja uma longa relação, que dure, que a gente faça muitas coisas em conjunto, tá bom? Muito obrigado. Eu vou passar para a Adriana finalizar, tá bom? Prazer enorme. Eu que agradeço a oportunidade aqui de poder estar com vocês aqui hoje. Bom, recebemos hoje, então, Renan Quinalha, professor, advogado, escritor de livros sobre os direitos da população LGBT. Obrigada, Renan, por sua presença. E obrigada também ao Francis Manzoni pela mediação. Até a próxima.